Olá amigos, mais uma videoaula para que nós possamos discutir aí os temas, as temáticas mais importantes do direito do trabalho e do direito processual do trabalho. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muitos de vocês, se já foram ou se ainda são, que é exatamente a lei de estágio, falarmos um pouco sobre o estagiário, sobre o contrato de estágio. E por que esse assunto ele retoma a nossa discussão e a reflexão? Ele tem uma justificativa efetivamente para que ela possa ser refletida um pouco mais. Nós temos, a partir de 2008, uma nova lei. E essa lei ainda ocasiona, ela causa ainda muitas discussões sobre o seu verdadeiro sentido de aplicabilidade. Eu queria que vocês também anotassem duas leis, uma lei antiga e essa lei nova, para que vocês possam perceber a progressão da regulamentação jurídica dessas duas leis. A lei antiga de estágio é a lei 6494/77. Esta lei ela veio dentro de um período onde se permitia o estágio realizado no chamado antigo segundo grau profissionalizante e também para o estágio do ensino superior. Mas com o passar dos anos, em especial nos idos de 2000 e 2001, através de uma medida provisória, os famosos estudantes de segundo grau não profissionalizante também foram agraciados com a permissão de fazerem estágio. A lei nova acabou abarcando essa situação, mais uma vez, flexibilizadora. Flexibilizadora por quê? Percebam vocês que antes, na lei de estágio antiga, nós tínhamos uma preocupação muito grande de fazer do estágio uma formação prática profissional pertinente àquele nivelamento teórico que estava sendo apreendido. Então, o estudante de segundo grau profissionalizante, o estágio de ensino superior, claro que esses seriam preparações para a formação profissional. Todavia, a lei nova, e aí é bom que vocês anotem também, é a lei 11.788/08. Esta lei nova permitiu que o estágio seja realizado de uma maneira educativa, como um ato educativo, como uma preparação para o mundo do trabalho, ou seja, sem se preocupar com essa formação profissional teórica vinculativa. Mesmo porque nós nem poderíamos assim o fazer. Por quê? Porque o estágio do ensino médio, agora o ensino médio regular, e de alguns anos do ensino fundamental também foi permitido. Ou seja, nós acabamos por efetivamente afastar essa tendência de um estágio teorizado para um estágio meramente pragmático. A lei nova, a lei 11.788/08, trouxe, portanto, um viés diferenciado, que é o viés do ato educativo e da preparação para a vida cidadã e para a preparação do mercado de trabalho, trazendo, portanto, um outro tipo de estágio e uma outra forma de legitimidade do estágio. Eu chamo a atenção para um requisito da lei antiga que hoje foi completamente minimizado pela lei nova. Antes, para visualizarmos a fraude ou a legitimidade do estágio, nós tínhamos que comparar o plano teórico e o plano prático da vida do estagiário. Hoje nós não podemos mais fazer essa mera comparação. Aliás, a própria lei também assim estabeleceu que o estágio deve ser compatível, as atividades do estagiário devem ser compatíveis com aquilo que está descrito no instrumento contratual, ou seja, naquele instrumento onde as cláusulas contratuais devem ser expostas tanto pelo tomador de serviço, tanto pela instituição então concedente, quanto a instituição de ensino e o próprio estagiário. Ou seja, nós flexibilizamos ainda mais e minimizamos ainda mais o efeito dessa compatibilização, que era uma das grandes marcas positivas em torno de requisitos de estágio. Mas eu não posso dizer também para vocês que a lei de estágio, a lei nova de estágio, ela foi e ela é totalmente incompatível com aquela percepção da lei antiga. Nós tivemos inúmeros avanços, é verdade. E eu acho que esse avanço ele também acaba premiando e reconhecendo na regulação jurídica que o estagiário é um trabalhador como qualquer outro. Não é um trabalhador cujos direitos serão equiparados, é claro que não, mas é um trabalhador que merece o mínimo de proteção e dignidade. Vejam alguns exemplos que nós temos na própria lei de estágio,
Vale a pena fazer leitura, que é uma lei de pouco mais de 20 artigos, né? Então realmente vale a pena fazer leitura. Mas dentre os avanços que nós tivemos, jornada de trabalho delimitada. Antes não tínhamos jornada de trabalho delimitada para os estagiários, né? De 4 horas diárias, 20 horas semanais para determinado segmento estudantil. Para outro segmento estudantil, como é o caso do ensino superior e ensino médio regular e profissionalizante, nós temos a possibilidade de estágio de 6 horas diárias e 30 horas semanais. É uma marca de avanço, por óbvio. A possibilidade, que os estagiários devem reconhecer isso também, de que nos dias de prova haja, portanto, uma diminuição da carga horária pela metade no mínimo, né? A não ser que o empregador lhe dê uma condição ainda mais favorável, mas pelo menos a metade da carga horária é assim afastada, para que haja a possibilidade dos estudos, porque efetivamente esse é o mais importante, ainda continua sendo o feito mais importante do estagiário, os estudos. Reconhecer aos estagiários também as férias remuneradas, coincidentes com seus períodos escolares, claro, né? As férias, um direito fundamental de todo e qualquer trabalhador. Reconhecer ao estagiário a necessidade que ele também esteja inserido nas normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Ou seja, o estagiário não pode ser afastado dessas normas de proteção. Importante avanço, sem dúvida nenhuma. Nós temos como uma outra marca de avanço a bolsa obrigatória, uma bolsa que pode ser uma remuneração ou qualquer outra forma de contraprestação, para os chamados estágios não obrigatórios, né? Nós não estamos falando nesse caso dos estágios obrigatórios que fazem parte do projeto curricular do curso, mas sim dos estágios não obrigatórios. Então, para o estágio não obrigatório, é também obrigatória a concessão de uma bolsa ou de uma forma contraprestativa qualquer. Nós temos também uma importante demarcação, que é a limitação do número de estagiários. É claro que esse foi um avanço parcial, porque ele delimitou para alguns segmentos, mas não delimitou o número de estagiários para o estágio, então, de ensino superior e para o estágio do antigo segundo grau profissionalizante. Nesse caso, não havia e não há essa limitação. Ou seja, nós temos efetivamente aqui um resguardo, né, necessário, um avanço necessário na lei de estágio no que tange a essas prerrogativas de direito que realmente merecem todos os estagiários. Mas vale a pena fazer então atentamente a leitura da lei antiga, a 6494/77, e fazer a comparação com a lei nova, a lei 11.788/08. Até a próxima, pessoal.